18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bem, são 6 horas em ponto em Manaus, hein? Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, hein? Mais uma vez. Hoje, terça-feira, dia 24 de novembro de 2020, nós estamos começando pra você mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior, Karine Leão, grande Ari Guedes, aí na técnica, Wellington Trovão, lá no aplicativo Humano, transmitido para Brasil e mundo, ao vivo e em cores. Mais uma edição do 18 horas, a equipe, né, de jornalistas que produz aí o 18 horas e também a equipe de apoio da Rádio Mix FM, juntos mais uma vez nesta terça-feira, até às 7 da noite, não é isso, Karine? Tudo bem? Exatamente, Carlão, tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Boa. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos sim, até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. É claro, um beijo, uma boa noite especial para quem nos acompanha ao vivo e em cores, aqui nos estúdios da Rádio Mix pelo aplicativo Humano. Lembrando que logo mais vai estar o programa completo para você acompanhar no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus e também no nosso canal do YouTube 18 horas. Procura a gente lá e manda um oi pra gente. Então tá combinado, hein? Vamos juntos em mais uma edição do 18 horas até às 7 da noite. Karine, você percebeu que choveu, que tá chovendo, inclusive? Meu querido, é que muita água, que viu? chuva. Não é pouca não. Olha, Karine, desde ontem, hein? Ontem, assim, né? No início da noite, logo lá pelas 9, 10 horas. Até em alguns lugares antes, né, Carlão? Começou a chover até agora, né? Não parou de chover. É um período chuvoso que já começou aqui no Amazonas, deu para perceber, né? E com as chuvas cada vez mais intensas, aí a população manauara precisa, hein? Olha só, precisa ficar atenta à previsão do tempo. Isso porque, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até maio do ano que vem, de 2021, as chuvas devem ser acima do normal. Esse ano vai ser um ano atípico, né? Meio diferente. Agora aí nesse processo. Eu faço ideia desse acima do normal, né? Já pensou? Porque comparado com ontem e hoje, né? Água foi que não faltou desde ontem, né? Desde a noite dessa segunda-feira até a tarde de hoje, a chuva não parou, praticamente não parou. Diminui um pouquinho, mas não parou. E a Defesa Civil registrou diversas ocorrências, o que deu nó no trânsito. Sim. Você que está aí voltando para casa, imagino como é que está o caos no trânsito agora, né? Porque também o que aconteceu com a chuva? O desabamento de parte da Avenida Mário Ipiranga. As obras e a interdição lá no local já começaram e deve durar pelo menos 20 dias, ou seja, o motorista tem que ter muita paciência durante esse período, como explica a repórter Nathalie Moraes. O mês de novembro é marcado pelo início do período chuvoso na região amazônica, conhecido popularmente como inverno amazônico, que segue sempre até o mês de maio do ano seguinte. Apesar das previsões apontarem um período com chuvas dentro dos padrões, alguns especialistas não descartam a possibilidade deste inverno amazônico ser ainda mais intenso, já que a previsão para os próximos meses é que ocorra um resfriamento fora do comum no Oceano Pacífico, o que pode causar um aumento no volume das chuvas na nossa região. Prova disso é que desde a noite desta segunda-feira, uma forte chuva atingiu a cidade. A chuva intensa abriu uma cratera no sentido bairro da Avenida Mário Ipiranga, no Parque 10 de Novembro. O asfalto cedeu e a pista teve que ser interditada ainda nas primeiras horas da manhã de hoje. Segundo o secretário de obras do município, Kelton Aguiar, a obra no local deve durar em torno de 15 a 20 dias, causando a interdição da via. Esse problema ele já vinha acontecendo, realmente vinha cedendo, né? Todo mundo que passou por aqui teve essa percepção que nesse trecho tinha uma ondulação, né? Negativa. E isso levou a gente a fazer um estudo, as equipes entraram dentro da tubulação e percebeu realmente que estava com avaria a tubulação. Nós já vínhamos fazendo o serviço. Esse tipo de serviço é um serviço que foi projetado para se fazer subterrâneo, né? Nós chamamos isso de túnel line. Então, para não ter esse problema da interdição, as equipes iam trabalhando subterrâneo, justamente para manter a Mário Ipiranga
Ipiranga livre. Porém, na chuva de ontem, o volume de água foi um pouco grande e não aguentou, né? A tubulação antiga não aguentou. A nossa previsão é de 15 a 20 dias, é a nossa previsão. Porém, nós já vamos reforçar aí as equipes para que a gente venha entregar no menor tempo possível. Segundo o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o local não corre risco de desabamento. Isso não. Até se a gente ficasse, se eu fosse mais um, e viesse dar uma pincelada aqui, ou uma fistelada aqui, pincelada com P e fistelada com F, de fistela, eu poderia contribuir para no futuro haver um desastre de graves proporções aqui na Mar de Ipiranga. Mas não vejo isso, até porque nós estamos aqui para corrigir o problema. O acesso para moradores de condomínios e servidores de repartições públicas situadas no trecho interditado está sendo realizado excepcionalmente na contramão da Avenida Mário Ipiranga, na faixa que permanece sem circulação de veículos em virtude da interdição. Os agentes de trânsito do IMMU estão no local orientando os motoristas. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Ou seja, muita paciência e muita calma, né, Carlão, nessa hora da volta para casa. Bom, e até o fim da tarde de hoje, a Defesa Civil registrou 17 ocorrências por causa da chuva. E o técnico de atendimento da Defesa Civil Municipal, Cristiano Lira, falou sobre as ocorrências. Vamos acompanhar. A Defesa Civil de Manaus, durante o dia de hoje, está com a nossa central de atendimento de emergência 99 funcionando e já foram registradas até o presente momento 17 ocorrências durante o dia de hoje, decorrente da chuva. A princípio, as ocorrências mais graves foram nos bairros Malvazinho, Colônia Terra Nova e também no Jorge Teixeira. As equipes estão atuando no atendimento das ocorrências. As zonas norte e leste são as mais afetadas até o momento e também no bairro do São Jorge, onde houve desabamento de casas de madeira. Então, as equipes estão na rua atendendo as ocorrências no período da tarde também, para que todas elas sejam atendidas o mais rápido possível. Bom, é chuva, né? Chuva é água, é muita água, né? E período chuvoso aqui na região norte, em especial aqui em Manaus, é muito complicado. Então, atenção, né? Você, principalmente agora no trânsito, tem uns lugares aí que você deve evitar fazer uma volta. Ali no entorno da Mar Ipiranga, né? Porque está tendo essa obra e tal, deve durar aí por volta de 20 dias. Então, quem puder evitar, evita. Quem não puder, tenha paciência e qualquer ocorrência, porque a chuva ainda não parou, né? De repente piora, é só ligar para o 199, que é a Defesa Civil. Ok, 6h08 em Manaus. Muito boa noite mais uma vez para você em 100,7. Vamos juntos até às 7 da noite, começando mais uma edição do programa 18 horas para você aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, e começamos a semana com mais uma operação da Polícia Federal aqui no Amazonas. Foi a Operação Ponto de Parada, deflagrada nesta segunda-feira pela Polícia Federal. São investigados aí os crimes de desvio de verba e fraude em uma licitação para o fornecimento de transporte escolar na cidade de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. E o deputado estadual Saulo Viana, vice-líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado, foi um dos alvos de busca e apreensão. E o pai dele foi preso, Sérgio Viana. Além do presidente do Boi Caprichoso, Jander Lobato, o empresário Hudson Duarte e a assessora parlamentar Rosidicilde de Souza. Vamos acompanhar as novidades desta operação agora na reportagem de Cíntia Blink. Seguem presos os alvos da operação da Polícia Federal Ponto de Parada, deflagrada ontem pela manhã. São eles o presidente do Caprichoso, o advogado Jander Lobato, o empresário Hudson Maranhão Duarte, Sérgio Viana, que é pai do deputado estadual Saulo Viana, e a assessora parlamentar Rosidilce de Souza. Apesar de não ter ido parar na prisão, o deputado Saulo Viana também é investigado na operação da PF, que realizou os mandados de busca e apreensão na casa dele. Eles são investigados pela PF e a Controladoria Geral da União sob a suspeita de cometerem os crimes de fraude de licitação, desvios de dinheiro público e lavagem de dinheiro no contrato de transporte escolar firmado com a Prefeitura de Presidente Figueiredo.
Segundo a Polícia Federal, em 2017, 2 empresas concorreram na licitação promovida pela Prefeitura de Presidente Figueiredo para fornecer o serviço de transporte escolar. Uma delas chegou a cobrir a proposta da outra, mas tudo não passou de um teatro para dar a aparência de legalidade. Foi o que disse a Polícia Federal, já que o laudo técnico da perícia aponta que foram feitas várias exigências que favorecem uma certa concorrente. Depois, a PF constatou que a empresa vencedora terceirizou todo o serviço. Com isso, o que deveria sair por 13 milhões de reais para a prefeitura da cidade da Festa do Cupuaçu, teve um aumento de 4 milhões de reais. A pena para quem comete esses crimes de fraude à licitação, peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro pode chegar a 30 anos de prisão. Assim como ontem, hoje o deputado Saulo não quis comentar a operação. E vale lembrar que essa não é a primeira vez que ele é alvo da Polícia Federal. Há 2 anos, Saulo foi preso temporariamente, investigado pelos crimes de corrupção e associação criminosa. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, realmente, né? O que não falta é assunto para as páginas policiais neste atual governo. Foi a operação da Polícia Federal Sangria 1 e 2 que investiga desvios de dinheiro público na saúde do estado durante a pandemia do Covid-19. Prendeu, inclusive, secretária de saúde e várias pessoas ligadas ao alto escalão no governo do estado. Pois é, Carlão, e esses desvios da saúde pública durante a pandemia de Covid-19 foi o motivo do processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida, movido pelo Sindicato dos Médicos do Estado, mas que foi engavetado na Assembleia Legislativa. Lembrando que as irregularidades nessa área também foram investigadas na CPI da Saúde. Bom, e agora temos aí a investigação policial na área da educação. Na área da educação agora é a investigação em que os próprios profissionais pedem uma CPI para apurar possíveis desvios de dinheiro público. São profissionais que estão com salários e promoções congelados até o ano que vem, junto com todo o funcionalismo público, efeito do que foi chamado de pacote de maldades do governador Wilson Lima. E na época o governador usou a desculpa de que o estado ia passar por dificuldades financeiras, entre outras dificuldades, e por isso congelou todos os salários. Pois é, Carlão, mas o que vimos de fato foi o contrário, foi recorde de arrecadação. Este ano o governo Wilson Lima já arrecadou 3 bilhões de reais a mais que no mesmo período do ano passado. Mas, como nós falamos aqui também no programa 18 horas, estado rico não quer dizer exatamente estado que consiga transformar recordes de arrecadação em oportunidades para o povo em uma vida digna. E isso também é comprovado por um estudo feito por pesquisadores do projeto Amazônia 2030, que aponta que a região amazônica tem alta dependência de auxílio governamental. E esse estudo apontou que a região tem a pior taxa de trabalho informal do país, do Brasil. De cada 10 trabalhadores na Amazônia, 6 são informais, além da dependência de auxílios governamentais, como o Bolsa Família e do emprego público bem acima da média do resto do país. Vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. Os pesquisadores do projeto Amazônia 2030 observaram dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, de 2012 a 2019, feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e concluíram que 46% da renda dos domicílios mais pobres da Amazônia é garantida por trabalho informal, enquanto que no resto do país é de 36%. Essa renda também vem de programas sociais e auxílios governamentais, 35% na Amazônia, frente a 15% no resto do país. O levantamento sobre o mercado de trabalho nos estados que fazem parte da Amazônia Legal apontou ainda dados mais assustadores. Apenas 7% da população mais pobre está empregada no setor privado formal.
No resto do país, 28% dos mais pobres estão empregados neste setor. Na outra ponta, entre os domicílios mais ricos da Amazônia Legal, o rendimento principal vem de funcionários públicos e militares, 35%. No resto do país, a renda proveniente dessas fontes, entre os mais ricos, é de apenas 23%. O economista Francisco Cavalcante, pesquisador da PUC-Rio, a Universidade Católica do Rio de Janeiro e um dos autores do estudo, explica que essa dependência evidencia que, devido à baixa dinâmica das atividades econômicas na região, torna o Estado como o principal refúgio para compor a renda familiar. Esse conjunto de evidência da dependência dos mais pobres de ajuda do governo e dos mais ricos de emprego público é sinal de baixo nível de atividade econômica, o que reverbera em menores rendimentos do trabalho privado, tanto formal como informal, e assim sinaliza que há uma falta de um mercado de trabalho robusto na região. Para o economista Valcir Soares Júnior, que é doutor em desenvolvimento econômico com foco em políticas públicas educacionais, a ocupação da Amazônia por meio desses incentivos sociais e pela atração aos altos salários do setor público foram responsáveis tanto por aumentar a dependência estatal com relação ao resto do país, como por elevar as desigualdades da região. Esses incentivos não só atraíram uma mão de obra qualificada, que não levou em conta as vantagens comparativas da Amazônia para o setor público, como também expulsaram oportunidades de desenvolvimento da mão de obra local para o setor privado que não se estabeleceu. Assim, a população local não tem outra saída que não migrar para uma informalidade e para a necessidade de recursos assistencialistas. Ainda de acordo com o especialista, a tendência de mão de obra específica para o setor público e a expulsão de mão de obra qualificada que serviria ao setor privado acaba gerando um círculo vicioso que pode ter contribuído para o aumento dos incentivos ao desmatamento e à degradação da Amazônia. Sem com isso ter pelo menos um resultado de lucratividade. É o pior cenário possível, porque combina falta de dinamismo nas atividades privadas, que são o real motor da economia, né? O setor público não realiza atividades produtivas e também levou à degradação dos recursos naturais. O projeto Amazônia 2030 pretende elaborar um plano de ações focado no desenvolvimento econômico e humano da Amazônia para ser entregue aos candidatos à presidência da República em 2022. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e uma liminar, da Justiça do Estado determina que o governo do Amazonas pague o tratamento de uma adolescente com leucemia. A paciente precisa com urgência de medicamento especial que custa mais de R$1 milhão. Caso o governo do estado descumpra a decisão judicial, uma multa diária deverá ser aplicada, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Defensoria Pública do Amazonas conseguiu uma decisão liminar que determina que o governo do estado viabilize o tratamento para uma adolescente de 16 anos. A jovem é portadora de leucemia linfóide aguda, um tipo de câncer no sangue, e necessita com urgência do fornecimento de um medicamento especial. O tratamento completo com o medicamento chamado de blinatumomab custa cerca de R$1,3 milhões. O descumprimento da decisão implica em uma multa diária de R$5 mil, como explica o defensor público Arlindo Gonçalves. Nós estamos agora na segunda fase do cumprimento da ordem judicial. O Estado ele foi instado a entregar o medicamento, mas ainda não existe confirmação nos autos da entrega desse medicamento. Por esse motivo, a Defensoria Pública ela já está entrando com um pedido de cumprimento da tutela provisória de urgência, que consiste no bloqueio de verbas públicas para que a família consiga adquirir esse medicamento o quanto antes. A paciente é natural de Rondônia e vive hoje em Manaus, onde realiza o tratamento através do programa de tratamento fora do domicílio e atualmente está em São Paulo em estado grave. Há um mês, a jovem passou por um transplante.
Porém, há algumas semanas voltou a ter as suas condições agravadas e necessita do medicamento com urgência para criar uma espécie de anticorpos. Sem o mesmo, a jovem corre o risco de morte. O medicamento é essencial para que a paciente consiga concluir a segunda fase do transplante. E se encontra numa situação gravíssima, necessitando do medicamento blinatumomab. E diante da urgência, nós ajuizamos a ação ainda no feriado do dia 20, o último, no plantão judicial, indicando a situação de urgência e a necessidade de fornecimento imediato do medicamento em razão do grave risco de morte que ela se encontra atualmente. A liminar foi concedida na última sexta-feira pelo juiz plantonista Manuel Amaro de Lima. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A Casa Militar do Governo do Estado do Amazonas ganhou um novo regimento interno. Nele é previsto mais de 100 cargos comissionados. Vamos conferir na reportagem de Cíntia Blink. E a Casa Militar, que tem a função de promover a segurança do governador, vice-governador e outras autoridades, ganhou um novo regimento interno, publicado em um decreto assinado pelo governador Wilson Lima no Diário Oficial do dia 17 de novembro e divulgado somente nesta terça-feira, uma semana depois. Entre as novidades estão os cargos. Há 5 secretários: secretário de Estado-chefe da Casa Militar, secretário executivo de controle interno, secretário executivo adjunto de operações e secretário executivo adjunto de administração. Mas não há nada no documento para informar a remuneração correspondente a cada cargo. Além disso, mais de 100 cargos comissionados, sendo 2 para assessor técnico, 1 para consultor técnico 3 e 1 para chefe de gabinete, 7 para chefe de departamento, 8 para ajudante de ordens, 22 vagas para assessor 1, 10 vagas para gerente, 42 vagas para o cargo de assessor 2, 14 para assessor 3 e 2 para assessor 4. Mais uma vez, sem indicar o valor da remuneração. O regimento prevê também uma gratificação para a função de batedor, no valor de R$ 2.400. A função tem 6 vagas. Outras normas que estão no regimento falam da finalidade da Casa Militar, da estrutura organizacional, do que cabe ao secretário de Estado-chefe da Casa Militar, que, aliás, é ele que deve resolver os casos em que o regimento interno for omisso, e outras informações. Hoje a Casa Militar tem 127 servidores na folha de pagamento, isso entre comissionados e estatutários, como apresenta o portal da Transparência. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. Melhor mix do Brasil, 6 horas e 22 minutos e 18 horas, né? Até às 7 da noite, a informação, a notícia para você. E agora nós vamos abrir a playlist do 18 horas e hoje nós vamos abrir assim, com a primeira parceria entre os cantores Maluma e The Weeknd, no super remix da faixa Hawaii. E o resultado dessa parceria que deu super certo, nós vamos conferir agora, abrindo a playlist aqui do 18 horas. Vamos de Hawaii Remix. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 26 minutos, você está no melhor mix do Brasil. Abrimos assim a playlist de 18 horas desta terça-feira com Maluma e The Weeknd, da música Hawaii aqui em 100.7. Mix. Bom, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite. Eu estou na dúvida, será se ainda vai chover? Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. Carlão, e a chuva deve continuar sim, pelo menos de acordo com a previsão aqui do Clima Tempo. As chances de chuva são de 90%. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 63% e 96%. Agora 6h27, boa noite. Mix.
Olha, nessa pandemia, muita gente passou a fazer compras via internet, né? Pela internet. Mas você sabia que ao adquirir um produto virtualmente, o consumidor pode desistir, olha só, interessante, em até 7 dias da compra de um produto ou contratação de um serviço e reaver integralmente o dinheiro que você gastou ali na compra. Exatamente, Carlão. Isso vale não só para as compras pela internet, mas também por telefone, catálogos ou até vendas na porta de casa. Isso é fora da loja ou um escritório comercial. A repórter Nathalie Moraes conversou com o delegado titular da Delegacia de Crimes contra o Consumidor e explica pra gente a partir de agora quais são os nossos direitos exatamente certinhos. Vamos conferir. É um direito seu. É isso mesmo. O consumidor pode desistir em até 7 dias da compra de um produto ou contratação de um serviço e reaver integralmente o dinheiro investido. O direito é válido na aquisição de produtos ou serviços pela internet, telefone, catálogos ou vendas em porta de casa, isto é, fora da loja ou escritório comercial. Segundo o delegado Eduardo Paixão, titular da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, muitas pessoas desconhecem que o valor gasto na compra do produto deve ser devolvido, porque muitas lojas acabam induzindo a troca de equipamento por um similar. Essa é uma opção, mas não é regra não, viu? Durante 7 dias depois da chegada da mercadoria em sua casa, você tem direito de se arrepender, não precisa justificar o motivo do arrependimento. Então, independente de haver qualquer tipo de problema na mercadoria, ou insatisfação com a cor, ou com qualquer detalhe do produto, você não precisa justificar e tem sim direito de arrependimento da sua compra. Outra situação que chega a causar constrangimento entre o cliente e lojas durante este processo de desistência é quando acontece a obrigação por parte do fornecedor de que o produto esteja lacrado ou na embalagem. O Código de Defesa do Consumidor não faz referência a isso, garantindo o direito à desistência da compra sobre o produto e não impondo exigências quanto à integridade da embalagem ou das caixas. No caso de compras realizadas em lojas físicas, não há disposição legal que regule a situação ou obrigue o vendedor a efetivar a devolução, com ressalva se o produto apresentar defeitos ou danos. O delegado ressalta que ao desistir de um produto, o cliente pode sim solicitar o direito do arrependimento e documentar o pedido de desistência. Quando você devolver essa mercadoria para o empresário, ele tem que pagar os custos do envio e da devolução. De novo, você não precisa justificar o motivo desse arrependimento e lembrando que é seu direito a devolução da quantia paga logo após a devolução da mercadoria às custas da empresa. E lembrando que o direito de arrependimento não ampara aquele consumidor que fez a compra pessoalmente. Via de regra, quando você faz uma compra num shopping ou uma loja pessoalmente, não existe direito de arrependimento em momento algum, mas você pode fazer um acordo com essa empresa e consultar antes de comprar para ver se, em sendo presente, qual que é o prazo que ele aceita a troca, em sendo uma compra que você quer levar algo para alguém, qual seria o prazo que ele, voluntariamente e não por obrigação legal, te ofereceria para a troca. Caso a empresa não faça a troca de maneira espontânea, o cliente pode demandar na justiça de forma cível, registrando boletins de ocorrência que devem ser registrados na Delegacia de Proteção ao Consumidor, ou também pode ser registrado o boletim de ocorrência no site da Delegacia Interativa da Polícia Civil do Amazonas. Nathalie Moraes, para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre os cuidados na hora de fazer compras, vamos conversar com o diretor-presidente do PROCON aqui do Amazonas, Jalil Fraste. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karine, boa noite, Carlos. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, partilhando desse momento. E estou à disposição para responder qualquer pergunta que
seja solicitada. Muito obrigado. Okay. Muito obrigada. Então, estamos aí às vésperas da Black Friday, do Natal, que é a época de maior movimento de compras e o que o consumidor deve ficar mais alerta. Vamos primeiro falar da Black Friday. Já temos aqui no Brasil realmente descontos verdadeiros, né? Como é que o consumidor pode avaliar se está realmente comprando algo com desconto? Bom, assim, é importante que todo mundo que esteja nos escutando tenha consciência de que a gente só vai ter certeza que esse desconto é real se nós soubermos o que a gente quer adquirir na Black Friday. Por isso a importância de a gente se decidir, momentos antes desse período de Black Friday, o que a gente vai adquirir, seja produto ou serviço. Por quê? Porque a gente pode fazer a pesquisa de preço. A pesquisa de preço ainda é o meio mais eficiente. Como é que a gente pode fazer essa pesquisa de preço? Através dos encartes publicitários, que são veiculados de forma presencial, e aqueles que são distribuídos de forma online, pelas redes sociais, pelos sites, enfim, de diversas formas. Então, pesquise o preço do produto que você vai comprar, que você deseja comprar, e assim, no ato da Black Friday, você vai ver se aquele produto entrou nas promoções, e se entrou nas promoções, se o desconto é real e está sendo aplicado da forma correta. Ok, o consumidor aí no caso, se ele se arrepender do produto que ele comprou numa promoção da Black Friday, ele pode fazer algum negócio, devolver ou coisa parecida? Veja bem, essa pergunta é muito legal porque isso já nos torna uma diferença. Qual é a diferença? Produtos adquiridos de forma presencial não têm o direito de arrependimento previsto em lei. Apenas se o comerciante, o vendedor, no ato da compra, ofertar. Dizer para o consumidor, olha consumidor, você pode se arrepender no prazo de tantos dias. Aí vai ter que obedecer esse prazo porque foi ofertado para o consumidor. Okay. Foi o que foi oferecido no ato da compra. Já nas compras online, há o direito previsto em lei. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor esse direito de arrependimento. E ele pode ser exercido no prazo de 7 dias da compra do produto ou da adesão ao serviço. Paguei o serviço, comprei o produto, tenho 7 dias para me arrepender, ter meu dinheiro devolvido de volta de forma corrigida e integral, da mesma forma que eu efetuei o pagamento. Pode ser no cartão, via depósito em conta, enfim, na mesma modalidade. Okay. E eu também tenho 7 dias para me arrepender do recebimento desse produto. Recebi o produto, não era bem o que eu imaginava, não coube, não gostei, posso também me arrepender ou efetuar a troca de forma gratuita, a custa total do fornecedor. Tá certo. Agora, qual dica, né? Sempre bom a gente dar aquelas dicas, 3 dicas básicas para garantir uma boa compra nessa Black Friday. Bom, é importante que os consumidores estejam atentos, que nessa Black Friday, os comerciantes também estejam atentos, a gente não pode ter promoções de caráter presencial, em virtude da pandemia e do decreto governamental que veda essas promoções presenciais, apenas na modalidade online, drive-thru, ou seja, fora do estabelecimento comercial que não gera aglomeração. Então, quais são as dicas para Black Friday online que nós damos? Primeiro, atenção se o site tem muitas reclamações. Então, tem diversas plataformas que o consumidor pode ter acesso e assim ele vai saber se aquele site tem reclamações e qual é a natureza dessa reclamação. Segunda dica, se o site oferece segurança. E a segurança é observada com alguns fatores, que é o cadeado no canto superior do site e o site oferecendo um endereço, um telefone e um número de CNPJ, de caso o consumidor deseje reclamar, nós temos como ter acesso a esse site de uma forma presencial, enviando uma notificação ou algo do tipo. Então que tenha endereços, seja eletrônico, seja presencial, de preferência endereços físicos. E uma última dica, que foi a que eu já tinha anteriormente falado, é a questão da pesquisa de preço. É fundamental que o consumidor pesquise o preço, assim ele vai saber se aquele famoso metade do dobro está sendo aplicado como golpe no período da Black Friday ou se realmente está tendo desconto. E assim a gente pode punir os estabelecimentos caso haja qualquer fraude na relação de consumo. Bom, as regras do consumidor, elas valem, né? Claro, durante a Black Friday, do mesmo jeito. O que o consumidor, né, deve ficar atento para esse, caso ele perceba alguma irregularidade aí no processo de apresentação do produto para ser vendido na Black Friday? Tem alguma dica nesse sentido? Uma observação? Temos dicas, sim. A questão da publicidade, a forma que a publicidade é veiculada é muito importante. Primeira dica, e talvez a mais importante no período de Black Friday, as lojas anunciam produtos com descontos. E elas limitam, muitas lojas, essa quantidade de produtos a serem vendidos. Vou dar um exemplo prático para ficar mais claro. 10 celulares no valor de R$500, por exemplo.
Você chega na loja, você não sabe se sai 10 celulares. Mas aí o vendedor diz, não, já vendemos as unidades que estão em desconto, mas nós temos esse mesmo celular no valor de 1.000. Sim. Aí o consumidor passa por esse constrangimento. Então é importante que os lojistas estejam atentos, que eles precisam determinar e comprovar para o consumidor, em caso de número limitado de unidades naquele valor, se já foram vendidas aquelas unidades. Senão eles estarão incorrendo em prática abusiva. Então os consumidores têm que estar atentos para os encargos publicitários. O que te diz o encargo publicitário? O que te diz a propaganda que a loja está veiculando? Porque ela tem que cumprir. A lei da oferta é aquela lei que coloca que o fornecedor te ofertar qualquer coisa, seja forma de pagamento, seja desconto, seja um valor abaixo, ele tem que cumprir com a oferta. Então isso é que os consumidores têm que estar mais atentos nesse período de Black Friday e qualquer período de compra. Sim. Certo, certo. E, enfim, como estamos aí no Black Friday com compras que não vão ser presenciais e a maioria das pessoas vão mesmo fazer compras online, vão receber em casa, então se essa entrega, como o senhor já falou, né, for diferente, ela comprou uma coisa, era uma cor, era um outro tamanho, chegou em casa pelo correio, chegou tudo errado, tudo trocado que o consumidor pediu e comprou. Qual é o passo a passo? Bom, primeiro o consumidor ou a consumidora que for vítima dessa prática, ele tem que entrar em contato direto com o site que ele adquiriu o produto, com o vendedor, e pedir a troca do produto ou a devolução, que é um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor. E assim, o lojista, o vendedor, enfim, quem efetuou a venda, deverá fazer obrigatoriamente sem dar custo para o consumidor. Quem vai pagar pelo envio não é o consumidor, é o próprio fornecedor e a troca, seja a troca do produto ou seja a devolução. Tudo por custa do fornecedor. E o consumidor também tem direito de reembolso total desse valor em caso de desistência devidamente atualizado. Então ele não vai ter prejuízo. E caso o vendedor se negue a fazer isso, nós temos os meios judiciais e os meios administrativos. O PROCON é um órgão administrativo no qual o consumidor pode levar sua demanda, RG, CPF, comprovante de residência e a comprovação dessa compra, da troca de e-mail, um print. Como a gente está falando de e-mails online, a gente pode dar print da internet, tirar fotos, enfim, que é o meio comprovatório de que o consumidor efetuou aquela compra e está tendo problema para efetuar a troca, que é um direito dele. E o PROCON abre o processo administrativo sancionatório e acaba punindo, através das multas, essas empresas que praticam essas práticas abusivas, principalmente nesse período de grandes compras. Ok, olha só, compras online é meio arriscado, né? Porque tem alguns sites aí falcatruas, né? Querendo dar golpes. Como evitar esses golpes? Como o consumidor, né? Ele pode confiar os dados pessoais dele para essas empresas que estão vendendo aí online. Como ele saber se realmente aquele site é o site bom? Olha, Carlão, assim, é muito delicado isso, porque a gente acaba caindo em golpes realmente. O consumidor de boa fé que adquire o produto acaba sendo vítima. Então, além de pesquisar o preço do produto, é importante que o consumidor, eu vou dar um exemplo, a plataforma Reclame Aqui. Você entra lá no Google, bota Reclame Aqui e você digita o nome da empresa. Vai aparecer as reclamações referentes àquela empresa. Sim. Então o consumidor pode, através desse site, ter acesso, vai saber qual é o motivo da reclamação. Se é o atraso na entrega, se é a não entrega do produto, enfim. É um meio que ele tem para saber. Outro meio é evitar compras em computadores, em smartphones, enfim, meios eletrônicos que não são de sua confiança. Por exemplo, eu vou numa lan house comprar, eu vou deixar meus dados lá? Será que não vão roubar meus dados? Segundo, desconfiar daqueles produtos que estão muito abaixo do preço de mercado. Porque, primeiro, eles podem não ser entregues ou eles podem não ser verdadeiros, ser produtos similares ou piratas. Então é importante que o consumidor esteja atento a essas pequenas coisas no ato da compra para que ele não seja vítima. Às vezes a gente vai por impulso, acreditando que aquele valor do produto, aquele desconto é real, mas não é. É um produto falsificado ou é um produto que nem existe. E é só um golpe mesmo para copiar nossos dados. Então, bastante atenção para o consumidor, para a consumidora no período de Black Friday, sobretudo nessas compras online, que a gente pode ser vítima de golpes de qualquer pessoa do mundo, porque está online. Pode ser nenhum do Brasil. E como é que uma polícia, um órgão vai ter acesso? Vai ter muita dificuldade. Então a atenção do consumidor é fundamental. Ok. Tá ok, então, obrigado. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas, esclarecendo, dando dicas pra gente, pro consumidor, nessa época de grande movimento de compras, né, que é Black Friday e o Natal. Conversamos com o diretor-presidente do PROCON do Amazonas, Jalil Frache. Muito obrigada.
Muito obrigado, uma boa noite a todos e todas. Uma ótima noite. 6h42 em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Vamos com a segunda da playlist, hein? A segunda vem com o Grammy, né? O Grammy anunciou hoje a lista de indicados para a premiação de 2021 já aí, hein? E entre os destaques está a cantora Dua Lipa. Show, hein? Que vai concorrer, aliás, né? A 2 prêmios desejados, inclusive. Exatamente. Dua Lipa concorre nas categorias de canção e gravação do ano, além de outras 3 indicações. O Grammy de 2021 acontece no dia 31 de janeiro. Enquanto isso, vamos para a segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas. Vamos de Fever. Você está ouvindo 18 horas. Legal, melhor mix do Brasil. Vamos aí, hein? A segunda, né? Me perdi aqui, Karine Leão. A segunda. Segunda da playlist de hoje, Dua Lipa, inclusive, né? Indicada aí para a premiação do Grammy e também a Angel e a música Fever foi a segunda da playlist do 18 horas de hoje. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, né? Como vai ficar o tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima também não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 57% e 94%. Agora 6h46, boa noite. Mercado de trabalho, hein? Ainda tem muitas desigualdades para determinados grupos de pessoas, entre eles os jovens, né? Mulheres e também a população negra. E de acordo com o IBGE, trabalhadores brancos recebem quase 70% a mais do que pretos ou pardos aqui no Amazonas. Vamos conferir mais detalhes sobre os dados do IBGE agora na reportagem de Júlia Gomes. No Amazonas, os trabalhadores brancos recebem em média 69,3% a mais do que os pretos ou pardos. A informação foi extraída da síntese de indicadores sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A diferença salarial é assustadora. Trabalhadores brancos ganham, em média, R$ 3.265, enquanto que os pretos ou pardos recebem em torno de R$ 1.833. O levantamento também aponta desigualdade racial na taxa de pessoas empregadas e desocupadas. Em 2019, no estado, foi de 9,3 para brancos e de 13,6 para os pretos e pardos. Entre as pessoas que atuam na informalidade, o percentual de brancos é de 34,5%. Já os pretos ou pardos, o resultado chegou a 47,4%. De acordo com o IBGE, o estudo foi feito entre 2012 e 2019. Para o sociólogo Tiago Jacaúna, a herança escravocrata do Brasil ainda não foi superada e afirma que ainda existe uma desigualdade muito grande de renda e também racial. Isso acontece porque, historicamente, nós temos uma formação social na qual foi destinada aos negros escravizados e aos seus descendentes condições desiguais de competição e participação no mundo do trabalho. E como a população negra, aí inclusa pretos e pardos, historicamente tem condições desiguais de acesso à educação, à saúde, enfim, a todas as condições adequadas de vida, entram no mercado de trabalho em uma condição desigual também de competição. O sociólogo aponta que a distinção entre a cor da pele inicia ainda durante o processo de seleção para uma vaga de trabalho. Os processos de seleção também estão embutidos aí esse racismo estrutural, que é um outro fator que impede a ascensão da população preta e parda na competição do mercado de trabalho. Então nós temos uma condição estrutural muito poderosa que faz com que nós estejamos aí presenciando ainda hoje uma situação de desigualdade racial. Júlia Gomes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, esse ano vai ser um Natal aí, né? Meio que diferente, né? Vai ser um Natal que nós vamos passar aí no meio de uma pandemia, o Natal da pandemia. E possivelmente vai quebrar aí a tradição milenar de reunir com a família e também com amigos, né? Família toda reunida. Pelo menos é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Pois é, Carlão, porque para a entidade, a aposta mais segura nesse momento que estamos de pandemia de Covid-19 é renunciar às festas em família para justamente evitar aglomerações. E a repórter Odineia Araújo traz mais detalhes sobre essa história pra gente agora. O Natal já chegou nas lojas de artigos natalinos e na decoração das casas. Mas essa semana, a Organização Mundial de Saúde fez uma recomendação bem difícil. Nada de reunir a família para festejar o nascimento de Jesus na passagem de 24 para 25 de dezembro. E nem fazer ou participar de festa de Réveillon para evitar a propagação do coronavírus. A recomendação da OMS não vai ser fácil para a dona Cleide Correia, mas ela diz que compreende o pedido da entidade de saúde. Esse ano, né, como muitas outras coisas, o nosso Natal vai ser diferente. Diferente de todos os outros natais, onde toda a família se reunia para juntos celebrarmos essa data tão linda. Porém, é preciso sacrificar hoje para que amanhã estejamos todos juntos novamente. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, diz que a recomendação da OMS segue o princípio da precaução, principalmente se a família for muito grande, até porque geralmente, além dos parentes, há os amigos que acabam participando dessas comemorações. Então, é a melhor maneira de evitar, sim, a nova disseminação do novo coronavírus em família, principalmente, né, naquelas famílias onde você tem um número razoavelmente pequeno, né, de pessoas que sabidamente adoeceram por Covid-19. Agora, não adianta você ter essa precaução para as festas de fim de ano, né, e esquecer do dia a dia, né, que talvez seja o mais importante até, né, as idas ao shopping, aos supermercados, ao cinema, né, e a tantos outros lugares, né, restaurantes, né, que promovem aglomeração de dezenas de pessoas, né, diariamente, e que muitas vezes as pessoas já relativizaram ou naturalizaram. A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil é a maior desde maio, de acordo com o estudo britânico. O índice de contágio passou de 1,10 para 1,30 no balanço divulgado hoje. Ontem, pesquisadores brasileiros divulgaram nota técnica afirmando que o Brasil vive o início de uma segunda onda da Covid-19, principalmente por causa do afrouxamento no isolamento social. Hoje, o Amazonas voltou ao patamar dos estados com mais casos de morte pelo coronavírus, de acordo com o consórcio dos veículos de comunicação. Odineia Araújo para o 18 horas. Vou ressaltar aqui mais uma vez, ainda estamos no meio da pandemia. Ainda não existe vacina e nenhum tratamento padrão para a Covid-19. Os médicos vão numa tentativa e erro, porque cada paciente apresenta sintomas diferentes. Todos corremos o risco de nos infectar e a doença é uma verdadeira roleta russa, porque não sabemos se a gente vai contrair a forma branda ou se vamos ficar num leito de hospital lutando pela nossa vida, porque é esse quadro que as pessoas ficam, é assim que as pessoas ficam quando são internadas pela Covid-19. Ou seja, não é hora de relaxar, precisamos sim usar máscara facial, evitar aglomeração, lavar as mãos sempre ou usar álcool em gel. Não é hora de relaxar. O estado do Amazonas voltou a notificar números alarmantes de mortes. Só no boletim da Covid-19 desta segunda-feira, nós registramos mais 303 novos casos. Ao todo, o estado tem 173.780 o número de pessoas infectadas por Covid-19 e 4.797 mortes pela doença aqui no estado. Ou seja, não é hora de relaxar, precisamos sim usar toda a proteção possível. E a proteção possível que a gente tem é o quê? Usar a máscara facial e evitar aglomeração.
Karime, principalmente em condomínios, né? Bairros, inclusive. As pessoas já estão circulando sem proteção da máscara. Vamos lembrar que o Amazonas é o 5º estado do país com maior mortalidade por Covid-19. Isso segundo o levantamento divulgado pela Secretaria da Saúde aqui do estado. Do início da pandemia até o dia 14 de novembro, o Amazonas registrou 113,2 mortes para cada 100 mil habitantes. São dados oficiais. O índice de letalidade médio por Covid-19 no Amazonas é de 2,8%. Isto é, a cada 100 pessoas infectadas, 3 morrem. A taxa é maior nos municípios de Tabatinga, com 4,6%, logo depois vem Manaus, com 4,5% e Itacoatiara, com 4%. Bom, em relação aí à taxa de incidência, o Amazonas ocupa a 9ª colocação entre os estados com maior ocorrência no país, com 4.082 casos por 100 mil habitantes. Por isso e por tudo isso, né, Karime, que nós temos que manter aí todas essas precauções, usar máscaras, a higiene, o distanciamento pessoal e não aglomerar, né? Evitar aglomerações ao máximo, porque nós estamos ainda no meio de uma pandemia. 6h55 em Manaus. 18 horas. Bem, vamos com a terceira da playlist de hoje, hein? No começo do mês, o astro francês David Guetta participou da premiação no EMA 2020 com direito a uma apresentação com superprodução e tudo. Ah, claro, porque a apresentação de David Guetta foi uma mega balada a céu aberto diretamente de Budapeste. E tocando o quê? A nossa terceira da playlist de hoje aqui do 18 horas. Então vamos de Let's Love. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, David Guetta em Sia, Let's Love foi a terceira finalizando a playlist do 18 horas de hoje. Mix. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o estado do Amazonas ainda não divulgou os números oficiais da Covid-19 aqui no Amazonas até este momento. E no Brasil, a taxa de transmissão da Covid-19 é a maior desde maio. Isso segundo o estudo do Imperial College do Reino Unido. O índice que mede o ritmo de contágio passou de 1,10 do dia 16 de novembro para 1,30 no balanço divulgado hoje, dia 24 de novembro. Isso significa que nesses cenários, a cada 100 pessoas com vírus infectariam outras 145 ou 86 pessoas, respectivamente. E segundo o levantamento obtido com dados das secretarias de saúde dos estados, o país tem hoje 169.569 mortes por Covid-19 registradas nesta terça-feira. E 6.090.197 casos diagnosticados positivo para a Covid-19. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o país soma hoje 5.445.095 pessoas que se recuperaram da doença da Covid-19 em todo o país. Agora, 7h01, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A corrupção no Amazonas é pandêmica e está enraizada em todos os setores públicos. Um câncer em estado de metástase que debilita as estruturas do poder e impede avanços na educação, segurança pública e principalmente na saúde. Nem mesmo as frequentes operações da Polícia Federal intimidam a organização criminosa que se instalou no governo. O assalto aos recursos públicos continua e é por isso que a arrecadação recorde do Estado não resulta em benefício para o povo amazonense. Os serviços públicos continuam caóticos, o interior abandonado, não há projetos estruturantes, obras de infraestrutura e os salários dos funcionários públicos continuam congelados até setembro de 2021. Só este ano, mesmo com a pandemia, o governo Wilson Lima já arrecadou 3 bilhões de reais a mais que no mesmo período do ano passado. E a pergunta que se faz é: para onde foi todo esse dinheiro, toda essa fortuna arrecadada? A Polícia Federal tem a resposta: desviada pelo ralo da corrupção. Nesse domingo, o eleitor tem mais um encontro com a urna.
e a oportunidade também de mudar os rumos da cidade de Manaus para os próximos 4 anos. Portanto, é importante que cada um se informe do lado de quem está quem, onde está, em quem você vai votar. Vote consciente. Mais do que nunca, o voto tem o poder de varrer essa organização criminosa que tanto mal faz ao nosso estado. 18 horas. Hora 7:03, boa noite para você em 100,7. Encerramos assim mais uma edição do 18 horas. Boa noite, um beijo, até amanhã. Boa noite, continue bem, continue em 100,7. Amanhã, em quarta-feira, 6 da tarde, estamos de volta com você aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.